Meus irmãos e minhas irmãs, buscar Cristo, encontrar Cristo, é uma das atitudes mais importantes que nós temos na nossa vida. E isso é algo que a gente aprende com os nossos pais, que a gente aprende com a nossa família, que a gente sente sede em nosso coração. Nós queremos buscar a Deus. E dizemos isso com toda a nossa vida e com toda a nossa força. Mas existe uma outra atitude também, que é muito mais importante do que somente buscar Deus. É preciso permanecer com Deus. Por quê? Eu posso encontrar Deus diversas vezes na minha vida e buscá-lo somente nos momentos em que eu necessito dele. Ou seja, eu vou até a fonte de água no momento que eu tenho sede. Mas Deus não é água que eu preciso beber. Deus não é aquilo que eu preciso, mas Deus é o fundamental. Por isso, antes de buscar Deus, eu preciso me perguntar: se eu o encontrar, eu quero permanecer com Ele? Eu quero ser fiel a Ele? Eu quero caminhar junto dEle? Vejam hoje a história de Maria Madalena. Essa mulher, ela é extremamente amada por Cristo, mas ela ama extremamente o Senhor. Imaginam, Jesus se encontrou com Maria Madalena, retirou dela 7 espíritos impuros, e depois disso, Maria nunca mais abandonou Jesus. Não abandonou Jesus nem na missão, não abandonou Jesus nem na paixão, não abandonou Jesus nem na cruz, e não abandonou também no momento mais difícil, que foi o seu sepulcro. A única que se levanta de madrugada e vai atrás do seu Senhor. A única que sente falta da presença de Jesus, e mesmo sabendo que diante do túmulo ela veria apenas um corpo inerte, ela busca, porque ela sabe que sem Cristo a vida dela não tem sentido. E Deus deu a Maria Madalena um grande presente de ela ser a primeira a ver Jesus. Ela é a apóstola dos apóstolos. Vocês imaginam, Jesus dá uma ordem a Maria Madalena: vá, anuncia aos meus irmãos o que você está vendo. Vá, coloque os meus irmãos na fé, confirme os meus irmãos na esperança. Ela não é mais importante do que ninguém, mas foi premiada, porque a quem muito ama, Deus demonstra muito amor. E quando nós olhamos esse exemplo de Maria Madalena, nós conseguimos perceber o que o amor é capaz de fazer dentro de nós. Uma mulher que está possuída por 7 espíritos impuros, significa que a vida dela estava totalmente destroçada e destruída. E Jesus, reconstruindo a vida daquela mulher, não dá apenas a ela a salvação, mas dá também a ela a condição de se descobrir também anunciadora do reino. Imaginam, nós hoje lemos a primeira leitura tirada do Cântico dos Cânticos. A noiva que está em busca do seu amado. E é interessante que ela levanta de madrugada, ela sai à procura do seu amado e se encontra com os guardas que estão fazendo a ronda na cidade. É aqueles que significam as dificuldades da nossa vida.
Quantas vezes nós, para encontrarmos o Senhor Jesus, o amor de nossa vida, precisamos enfrentar os guardas, precisamos enfrentar as forças contrárias, desânimo, egoísmo, falta de fé, falta de esperança. Às vezes, os guardas que nos impedem de encontrar Jesus são também os momentos felizes da nossa vida. Quantas vezes nós, por causa de um churrasco, por causa de uma festa, por causa de uma vitória na nossa vida, esquecemos de Deus. Mas o exemplo hoje de Maria nos faz correr atrás daquele que não é apenas para nós o amado, mas ele é a fonte da nossa vida. E é interessante que Maria, ela é a discípula do ouvido. Lembram quando Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu conheço as minhas ovelhas. E Jesus não diz nada, Jesus não fala dele, ele apenas pronuncia o nome de Maria e ela, sem vê-lo, sem reconhecê-lo pela vista, ela reconhece pela voz. E ela responde: mestre. Eu fico pensando, irmãos e irmãs, essa experiência de Maria Madalena é aquela que eu busco. É aquela que vocês todos devem buscar. A gente não precisar ver Jesus, a gente não precisar experimentar Jesus, mas apenas pela voz dele, a gente ter a capacidade de reconhecê-lo. Isso significa que Maria Madalena tinha intimidade com Jesus. O mundo, não é, para destruir essa beleza do amor, diz que Maria Madalena se casou com Jesus, que teve filhos com Jesus. O mundo não é capaz de entender o amor verdadeiro, o amor que pode existir entre uma discípula e o mestre. Não precisa de Maria Madalena casar-se com Jesus para ela demonstrar esse amor maravilhoso, porque Jesus salvou a vida dela e ela descobriu que Ele era a razão dela permanecer viva. Ele estava morto, já não havia mais motivo nenhum de conseguir e nem de ficar viva. Mas, depois da ressurreição, Jesus, ao conversar com ela, renova toda a fé daquela mulher, que sai correndo avisar os discípulos. E Jesus ainda diz para ela: Maria, não me segures. Ou seja, não fique parada em mim, você pode ir mais além. É claro que você necessita de mim, você necessita da minha presença, mas não pare apenas no dado da ressurreição, vá atrás, vá anunciar. Hoje, nós, irmãos e irmãs, não podemos ficar parados na igreja. Nós não podemos ficar apenas no comodismo do banco, da reflexão, das missas. Nós precisamos ir além. O serviço de evangelização não é apenas de padre, não é apenas dos leigos que estão trabalhando na igreja, é de todo batizado. Todos nós que encontramos Jesus, que descobrimos o amor de Jesus, precisamos fazer essa corrida para anunciar: eu encontrei o Senhor, eu quero que todos experimentem esta maravilha que transformou a minha vida. E eu ser capaz de enfrentar os guardas, de enfrentar as forças contrárias que me impedem de encontrar Jesus. Quem fez a experiência uma vez com o Senhor nunca esquece. Nós temos Santa Teresa de Calcutá, que é a mulher da escuridão. Se você pega a vida de Santa Teresa de Calcutá, você percebe que ela encontrou com Jesus apenas uma vez. E aquele encontro mudou a vida dela. Nunca mais ela sentiu nada de diferente. Ela conta isso
nas suas cartas que escreve para o seu diretor espiritual, chega a um ponto que ela afirma assim: eu creio que Deus já não existe. Olha, a alma que ama, ela é capaz de dizer para o seu amado: meu amado, o Senhor está tão distante, o Senhor está tão longe, que eu não consigo mais nem sentir seu cheiro, eu não consigo mais nem ouvir a sua voz, mas mesmo assim eu permaneço firme, mesmo assim eu permaneço aonde o Senhor me colocou. Maria Madalena chegou no sepulcro e achou que veria a pedra que separava o mundo dos mortos do mundo dos vivos. Mas ela foi surpreendida, porque o Senhor da vida, que se levantou da morte, acolhe e envia. Hoje